O nosso convidado de hoje nasceu em Pires do Rio, lá onde começou a se apaixonar pelo palco. Em sua carreira, foi aluno do professor Raimundo, sentou no banco da praça e na cadeira do Jô. Vira e mexe, ganha prêmios pelo seu trabalho. Além de ator, é diretor teatral, escritor e se atreve a cantar. Daqui a pouco eu falo quem é ele. O nosso convidado de hoje é Mauri de Castro, ele que já tem 45 anos de palco e que agora vai focar a sua carreira apenas nos bastidores, atuando como diretor. Olá, Mauri, um prazer, uma honra ter você aqui com a gente. Nossa, a honra é minha, prazerão falar com você, meu grande amigo Enzo, e vamos conversar, né? É muita história para pouco tempo, mas vamos lá. Vamos voltar lá em Pires do Rio. Como começou essa paixão pelo teatro? Cara, foi no circo. Eu vivi em Pires do Rio numa época que não tinha televisão, né? E quando chegava um circo na cidade, eu pedia logo o dono do circo para vender pirulito na hora da apresentação, mas a minha intenção era ver o que ia acontecer no picadeiro, né? Depois eu fiz um circo debaixo de um pé de goiaba no fundo do quintal, a gente cobrava 3 palitos de fósforo sem riscar, né? Que durou só a primeira cena, o circo, porque a primeira cena era aquela do palhaço que dava o tapa, o outro agachava e pegava na cara de alguém, e o meu amigo esqueceu de abaixar e eu dei-lhe um tapa na cara, e aí ele veio por cima de mim, começou a me bater, a família achou que era verdade demais para ser só brincadeira de menino, e acabou o circo ali. Tá, vamos dar um salto no tempo. Aí nós já estamos lá nos anos 70, 1974, coisa que eu não sabia. Eu conheço o Mauri. O Mauri foi jogador de futebol do Anápolis, Canhoto, que era seu nome, né? É. Você jogava futebol profissional. Profissional. Eu era ponta esquerda do Anápolis, né? E eu tinha vindo do Exército, né? Primeiro eu fui seminarista, eu queria ser padre franciscano. Enfim, eu estou lá no Anápolis quando eu vejo um anúncio de um curso de teatro no Sesc, que um ator argentino ia ministrar, e eu fui fazer esse curso. Nunca mais voltei para o centro de treinamento, Enzo. Você trocou o palco pelo gramado. O contrário. Troquei o gramado pelo palco. O gramado, né? Pelo palco. E aí começou. Fala um pouquinho dessa primeira peça. Aí fui selecionado para a primeira peça chamada Onde Reina a Liberdade. E eu fazia o vilão e a gente apresentava em cima de caminhão nas praças públicas, e eu levei uma pedrada, né, perto do olho, mas me valeu porque nessa peça, nesse primeiro trabalho, eu fui selecionado para ir juntamente com um monte de atores goianos, eram uns 12, uma equipe para o Teatro Guaíra em Curitiba, para fazer um curso de profissionalização para assumir o Teatro Goiânia, que estava em reforma, para se transformar em teatro realmente. Isso ainda na década de 1970? Isso, aí já é 76, fomos para Curitiba, voltamos, atrasou a obra, evidentemente, uma obra pública, né, de reforma, e aí começamos a rodar o Brasil inteiro com alguns espetáculos pelo Teatro Exercício com Hugo Zorzetti. Tá, e depois já vou saltar um pouquinho mais no tempo. Martim Sererê, você participou também do Martim Sererê. Antes do Martim Sererê, eu fui para o Rio e trabalhar com Flávio Miliaccio na TV educativa, nos seriados, né, As Aventuras do Tio Maneco. Em 88 teve o Martim Sererê, né? O Martim Sererê, que pouca gente sabe, na verdade é um projeto do Hugo Zorzetti, chamado Projeto Caixa d'Água. Porque era uma caixa d'água, né? Eram caixas d'água, né? E ali era centro de tortura e tudo. E o Hugo fez um projeto de ocupação. Mas aí o secretário de Cultura da época engavetou por motivos, né, políticos. E aí veio o Marcos Fayad em 88 e aí executou um projeto, né, da construção do teatro do Centro Cultural Martim Sererê. E prêmios na sua carreira são muitos. Vamos falar de prêmios como ator. Depois a gente parte Como ator, eu tenho 6 prêmios em festivais nacionais de teatro, 3 como diretor, e teve 2 prêmios que eu
considero muito que é o Tiocô, da União Brasileira de Escritores, de 82, pelo destaque do ano e tal, na área cultural, e o Jaburu, né, que eu fui agraciado pelo Conselho Estadual de Cultura, né, 2018, com o Prêmio Jaburu. E você tem também um trabalho social de levar teatro, né, para a periferia, para jovens, e você executou esse trabalho no Tocantins e aqui em Goiás também. Isso, tudo começou aqui em Goiás, retomando o trabalho social lá de Anápolis, da lá primeira do começo peça, da sua carreira, né? Então, quando o Martim Sererê ficou decidido que ele ia para Dijon representar o Brasil, na França, eu pedi para sair porque eu tinha um projeto de apresentar espetáculos nos bairros, né? Então, através da Fundação de Promoção Social, fizemos 192 bairros de Goiânia durante 2 anos seguidos, discutindo questões sociais, questão de direito das crianças, do adolescente, questão do idoso, já naquela época, né? A relação entre pai e filho, enfim. Depois eu fui para o Tocantins, né? E no Tocantins eu desenvolvi 5 projetos muito relevantes, né? Tanto que culminou num título dado pelo governador da época, o Siqueira Campos, de comendador do Estado do Tocantins pelo trabalho prestado na área da cultura, juntamente com Tião Pinheiro, Genésio Tocantins, Juraildes, Meire Maria Monteiro, que é a grande referência da dança contemporânea no Tocantins. Quer dizer, você ensinava teatro também para a juventude lá no Tocantins? Sim, nós tínhamos projetos de trabalho social com crianças e adolescentes. O projeto chamava Na Rua, as Crianças e as Artes Cênicas, que eram desenvolvimento do potencial criativo através das técnicas de artes cênicas, né? Depois fizemos oficinas e montagem de grupos em 30 cidades do interior do Tocantins, e no final eu fiz um grande festival em Miracema do Norte com essas 30 cidades. Olha que doido! E 3 cidades das 30 adaptaram galpões para eventos teatrais e tudo. Quer dizer, 10, foi uma colheita boa, né? Com certeza. Falando de trabalho social ainda, vamos subir vamos mostrar umas imagens agora, um instantinho só. Canalha! Assassino! Nojento! Pensou em fazer isso a mim? Não sou mãe de suas alunas. Bom, tá aí, né? A peça A Lição que você apresentou no Ponto de Cultura lá da Cidade Livre, a gente tem as imagens. É lógico que você fez muito mais coisa lá em Aparecida. Conta como que é esse projeto seu em Aparecida? O projeto de Aparecida, assim que eu cheguei de Palmas, um grupo me procurou lá no Martim Sererê para dirigir a Via Sacra, né, a Paixão de Cristo, que eles faziam há 15 anos em Aparecida, na periferia de Aparecida, na Cidade Livre. E disso resultou que 15 deles, esses 15, queriam aprofundar o trabalho de teatro. E então criamos a Associação Sociocultural Cidade Livres e montamos 17 espetáculos de lá para cá. Construímos um teatro, que é o Teatro Cidade Livre, no fundo do quintal. É o primeiro teatro de Aparecida. Lá nós fizemos, há 3 anos atrás, a Mostra Latino-Americana de Teatro, lá na periferia de Aparecida, com espetáculos da Colômbia, da Argentina, Bolívia, México, né? E grupos nacionais. Isso aí tem a ver com aquele conceito seu de que você prefere pequenas salas lotadas do que grandes salas vazias? Sim, eu acho que Goiânia já tem sala grande, já tem muita sala grande. Precisa de teatrinhos, porque é isso que é a tradição de Rio e São Paulo. Quem acha que Rio e São Paulo só tem os grandes teatros, engana. Rio, vamos supor que tenha 140, 150 teatros, 120 são pequenininhos. E Goiânia precisa de teatros pequenininhos para que as companhias fiquem mais tempo em cartaz, né? 1 ano em cartaz. E isso nós fizemos em Aparecida, o teatro para 70 pessoas, né? E por lá apresentaram companhias profissionais, a maioria de Goiânia, né? Do Mato Grosso, da Bahia. Vamos falar de cinema agora?
Opa! Vamos lá. Ó, e o Mauri tem pelo menos 5 filmes que estão disponíveis no YouTube. Inclusive, a gente vai colocar aí na tela agora, se você quiser assistir algum desses filmes. Mas, em especial, eu queria falar com você sobre No Coração dos Deuses, né? A direção do Geraldo Moraes, foi professor da UNB aqui em Brasília, né? Isso. E com Antônio Fagundes, Roberto Bonfim. Antônio Fagundes, Roberto Bonfim, Cosme dos Santos, Regina Dourada, Cristina Prochaska, Denise Milfon, André Gonçalves. Era uma turma de 14 globais e nós ficamos 2 meses no Tocantins fazendo esse filme No Coração dos Deuses, que é uma espécie de Indiana Jones e Túnel do Tempo, porque a gente começa na época atual e cai lá na época dos Bandeirantes e a gente encontra Fernão Dias Paz, a Anhanguera, Borba Gato, aquela turma toda. E foi um filme que ali eu aprendi a fazer cinema, porque ali o Fagundes me ensinou demais. Vocês não caçaram nada? Nossas armas falharam. E alguém perseguiu a gente. Vocês ficaram com medo da noite fria? Juro, capitão. O rastro dele foi naquela direção. E se for o homem de pés tortos, que caminha ao contrário? Curupira? Se foi ele, então ele não foi embora. Capitão, ele está entre nós. No Coração dos Deuses, foi até ali, e olha que eu já tinha feito alguns, pelo menos 5, 6 filmes, e é muito difícil a linguagem cinematográfica para quem sai do teatro, né? Então, mas o Fagundes foi um grande companheiro e um grande professor para mim de cinema. Algum outro filme que você acha interessante? O Tronco, baseado no livro do Bernardo Ellis. O Tronco do João Batista de Andrade. E, aliás, depois eu fiz um outro filme com ele em São Paulo, que é Veias e Vinhos, com o roteiro do baseado no livro do Miguel Jorge. Exatamente. Que foi um filme também muito interessante sobre uma tragédia que aconteceu aqui na Rua 57, bem próxima ali do Césio. Eu acho que é a mesma, né? Exato. É a mesma rua, né? Fiz o Césio 137 também. Agora, você tem uma tendência a fazer papel de vilão no cinema? Tenho, cara, por incrível que pareça. E papéis assim sérios. Eu que sou conhecido pela comédia, né? No teatro e na televisão, por causa do Vira e Mexe, por causa de Mauri Chechel, que nós fomos para a Xuxa, ficamos um mês com a Xuxa lá na Globo ainda, ganhamos o concurso, primeiro concurso nacional de paródia, pela votação da internet, porque pela votação do jurado nós ficamos em segundo, uma dupla feminina de Curitiba que ganhou. E então, mas no cinema sempre me convidam para fazer papel sério. Né? O que é legal, o que é maravilhoso, porque isso, o exercício do ator é esse, né? Transitar entre a tragédia e o humor. Último tópico, televisão. Como eu anunciei no começo, você participou do programa do Jô, da escolinha do professor Raimundo, da Praça é Nossa. Fala um pouquinho da sua carreira em televisão. A minha primeira participação na televisão foi no As Aventuras do Tio Maneco, em 83, né, pela TV Educativa. Aí depois, seguindo, teve o Vira e Mexe. Aí a Globo me chamou para fazer o Rei do Gado, né? Então teve a novela O Rei do Gado. Antes já tinha tido a escolinha do professor Raimundo. Fizemos 4 meses de Domingo Legal, do Gugu, antes do Carlos Alberto arrastar a gente para a praça. Aí era o Vira e Mexe. Era o Vira e Mexe. Nós fizemos a escolinha, depois fizemos 4 meses de Gugu, né? Aí o Carlos Alberto levou a gente para a praça, ficamos 1 ano e meio na Praça Nossa, né? Aí eu fui fazer o Rei do Gado e tive que sair da dupla e Wilson Araújo, que é outro grande comediante goiano, entrou no meu lugar. E vocês foram entrevistados pelo Jô, o Jô adorou? Aí teve Faustão, teve Jô, né? O Jô era para fazer um bloco, nós fizemos 3 blocos do programa do Jô e depois ele ainda repetiu nos melhores momentos, né? Que sempre acontece em janeiro, fevereiro. E nós começamos realmente a deslanchar por causa do programa do Jô. Aí a gente fez, caramba, shows no Brasil inteiro, de fazer uma média de 14 a 18 shows por mês. Mauri, o nosso tempo está esgotando, como eu falei no começo, é muita história para pouco tempo. Vamos falar rapidinho do Vira e Mexe para a gente já encerrar?
Vamos. Eu queria... o Vira e Mexe surgiu dentro de uma peça de teatro chamada Abaporu, que era sobre o movimento antropofágico de Oswald de Andrade, dentro do projeto que a gente fazia, que era Literatura em Cena, espetáculo sobre os principais movimentos da literatura brasileira, né? E o Vira e Mexe surgiu dentro dessa peça. A dupla chamava Zé Capanga e Mané Cabaça, né? E foi um improviso que nós fizemos, mas a coisa aconteceu de uma forma tão estrondosa e aí a gente criou o Vira e Mexe. Liar de olho, liar de ouvido, liar de olho, a fumaça que vem desse trem fedido. Liar de olho, liar de ouvido, você vai pitando, o mundo vai ficando bem mais poluído. Mas eu queria falar também da minha parceria de músicas sérias, né? Com Marcelo Barra, Reinaldo Barra, Tom Cris, Amaury Garcia, Nilton Rabelo, né? São 80 músicas que eu tenho gravadas aí por outros cantores. Você compõe? Geralmente, para eles, eu faço a letra, né? Tenho músicas, sou parceiro do Herman Torres, lá de Maceió, que criou a Gangue 90, que era um grupo de rock de 80, que foi, sim, dos anos 80. Né, a abertura da novela Louco Amor, é um grande parceiro de música. E com Marcelo Barra foram mais de 20 composições, né? Inclusive tivemos a música Maria Lua como tema da novela Ana Raiz é Trovão, né? Então essa parte séria é nas letras, né? E para brincar, aí entra as paródias com o Chechel, com o Jorge Cosmo, que é um grande parceiro, né, do Vira e Mexe, um talento incrível. E tem muito mais coisa para falar. É uma pena que o tempo acabou. A televisão tem grade. Mauri, muito obrigado. Um prazer conversar com você. Você é uma honra para nós goianos, tá? O prazer é meu demais. E estou à disposição, não sendo para ser ator de teatro, me convidem. Ok. TV Brasil Central, ajudando a preservar a história de Goiás.